a toda a companheirada de luta. Nós estamos aqui hoje com a nossa candidata ao Senado Federal, a Rosilene Correia, que é a candidata de Lula no DF e é a campanha que mais cresce atualmente. Nós vamos fazer algumas perguntinhas aqui para ela, 13 perguntinhas, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa companheira. Boa tarde, Rose. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Marina. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço o espaço de estar aqui para esse bate-papo. Rose, conta pra gente um pouco da sua história em Brasília. O que essa cidade significa para você? Olha, eu cheguei em Taguatinga, na verdade, em 88, ainda bem jovem, lógico, e vim para o DF procurando algo que pudesse ter mais espaço de trabalho, enfim, vir para um local onde eu pudesse ter filhos, já estava casada e isso de fato aconteceu. Então foi aqui que eu me encontrei, por fim fiz o concurso na Secretaria de Educação, já era professora em Goiás, fiquei morando em Taguatinga e trabalhando em Santana Descoberto. E depois fiz o concurso e de 92, 93, então passei a ser do quadro da Secretaria de Educação à época ainda fundação. E de lá para cá as coisas foram acontecendo muito rápido. Assim, eu já trouxe 10 anos e meio de trabalho, né, de trabalho público, serviço público. E, bom, tive meus 2 filhos, eles cresceram em Taguatinga, estudaram em Taguatinga, se formaram. Hoje já são trabalhadores, já tenho 2 netos. E foi Brasília quem me fez. Então eu costumo dizer que a Rosilene que eu sou o resultado do que Brasília fez comigo e por mim. Então tudo que os espaços por onde eu passei, tudo isso é resultado dessa Brasília que eu amo muito. Nessa trajetória que você falou, onde que entra a política? Quando você começou a se interessar por política? Olha, eu posso dizer que eu acho que eu já nasci assim, né, meio que atuante. Eu sempre fui muito inquieta com aquilo que causava qualquer desconforto, que eu achasse que não estava muito justo. Eu sempre me meti muito nisso. E eu me lembro, Marina, de por volta de acho que eu tinha uns 7 para 8 anos, eu já em comícios com meu pai na minha cidade, Petrolina, em Goiás, cidade bem pequenininha, se hoje é pequena na época então, mas eu me lembro de estar nos ombros do meu pai para poder enxergar os políticos falando lá no palanque. À época lá o que comandava mesmo ali aquela região de Goiás eram os irmãos Santilo, Ademar e Henrique Santilo. E o meu pai era muito envolvido e naquela ocasião era o que era o MDB, né, que voltou a ser, depois virou PMDB, também era o MDB, que era a oposição naquele momento, né, naquela fase. O meu primeiro voto foi para o Iris Rezende, que era exatamente o que a gente poderia chamar de esquerda, de oposição naquela época, que a gente poderia definir dessa forma. Então a política veio muito cedo para a minha vida pelo meu comportamento, né? Em todos os espaços por onde eu andei, eu sempre me coloquei, sabe? Nunca fui omissa a nada. Então eu acho que isso já é uma atuação política, né? Como é que é o seu dia a dia, Rose? Como que é a Rosilene fora da campanha? Olha, eu estou tentando saber disso também, porque os meus últimos 15, quase 16 anos foi na direção do Simpro. Parte disso em sala de aula e sindicato, à noite em sala de aula e durante o dia atuando no sindicato, sempre com muita coisa finais de semana. Foi o período também em que eu me separei, então passei a ter uma vida muito mais ocupada com tudo isso, né? Pude fazer isso. Meus filhos crescendo, tomando conta da própria vida. E aí tem a Kira e o Buda em casa, que são meus grandes companheiros. E agora já tenho 2 netinhos, mas eu ainda não pude experimentar uma outra rotina, porque eu terminei o mandato em 14 de julho, me aposentei em 2017, mas atuando no Simpro. Então eu não tive nada, nenhuma experiência do que é ser aposentada. E agora também no sindicato, eu diria que seria uma aposentadoria de dirigente da entidade, mas foi no meio desse furacão todo assim que nós estamos vivendo, que é o processo das eleições, e que isso fica mais tenso ainda pelo fato de ser candidata. É claro que mesmo não sendo, eu estaria muito envolvida no processo eleitoral, atuando, né, fazendo campanha. Então eu não sei ainda como é que será essa minha rotina pós 2 de outubro. Mas eu posso dizer que é uma vida muito simples que eu tenho. Moro em Vicente Pires, moro sozinha porque os filhos já estão com as suas casas. Então é muito
me levantar, dar comida para o Buda e a Kira, recolher cocô de cachorro que fica na garagem, organizar, tirar a roupa da máquina ou botar a roupa na máquina. Enfim, sou dona de casa e sou sindicalista e sou política e sou mãe, sou avó, é tudo junto. Mas não consigo ter tempo e nem disciplina para atividade física, espero poder agora fazer isso, entendeu? Então, mas a minha rotina é muito sair muito cedo de casa e chegar muito tarde. Espero poder estabelecer uma rotina um pouco mais serena, agora que não estarei mais na direção do Simpro, que me demandava muita coisa, né? Eram muitas tarefas. Na sua visão, Rosilene, qual a importância de uma candidatura não feminina, mas feminista para o Senado Federal? Olha, eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que é uma soma disso também, assim. É preciso olhar a mulher e entender onde é que estão essas feministas, porque quando você vê uma mulher na sua humildade, lá no sol nascente, muitas vezes numa vida até submissa, mas ela tem ali na ação dela um feminismo que é natural, né? que está em todas nós. E ir para o Senado com esse olhar de enxergar, e eu não gosto de dizer, Marina, que eu vou ser a voz de todas elas, porque eu jamais vou conseguir ser e sentir o que cada uma no seu espaço, no seu território é e sente, né? Mas eu quero muito que esse mandato feminista e feminino esteja a serviço para que a gente possa abrir portas, sabe? Facilitar, que realmente tenhamos políticas e atitudes minhas para que outras mulheres, todas as mais diferentes, possam também ocupar o lugar na política, elas querendo. E aí vale dizer que é a mulher negra, é a mulher trans, é a mulher indígena, a quilombola, enfim, que todas nós possamos, e as mulheres brancas também, é espaço para todo mundo. Eu acho que é esse o grande desafio, é ter as mulheres que queiram, né, ocupar esse espaço. Agora a gente não pode cair na armadilha de achar que basta ser mulher, que é o que nós estamos assistindo aqui no Distrito Federal. Nós temos uma bancada, especialmente a federal, que temos mulheres que estão ali ocupando aquele espaço, mas que não nos representam, que são mulheres que basta olhar os dados, que votaram quase que em tudo que foi para retirar direitos da classe trabalhadora e inclusive da mulher trabalhadora, né? Então isso é muito grave. Então a gente tem que ter cuidado com essa coisa do mais mulheres na política, mas de que mulheres estamos falando. Por isso foi ótimo você fazer esse corte aí de que é a mulher feminista, que é essa mulher que enxerga o papel da mulher trabalhadora. E o que representa hoje o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores para você? O PT, ele representa, para mim, eu não consigo falar na política, nunca me vi pensando, né, em um outro partido, em militar em outro partido, porque acho que o Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores tem uma capacidade e é algo de... Primeiro, essa natureza de um partido de massas, né? Você vê, assim, não tem um modelo, né, no PT, e isso é muito rico. Então, primeiramente isso, acho que essa coisa da gente se ver, todo mundo se ver nesse partido. E é o partido que nos dá a coerência entre o que se fala e o que se faz, né? Quando governa, nos nossos mandatos. Então, eu acho que é isso que me enche de orgulho de ser petista, de usar a minha estrelinha com muito orgulho. Define uma palavra Lula presidente. Perspectiva de futuro. Acho que futuro, uma palavra seria futuro. Qual que é o maior desafio para você hoje no Senado? Bom, primeiro que ainda é um mundo muito machista, né? Então com certeza existe uma etapa que é aqui fora, que é vencer as eleições, e depois é lá dentro de ocupar espaços, porque para você não ser também coadjuvante nesse cenário, mas sim ter protagonismo. Acho que um grande desafio no Senado é ocupar espaços. De fato, ser senadora já é muito poder, mas é estando lá dentro, ocupar espaços que você possa realmente exercer um protagonismo para que você possa fazer a diferença e não ser apenas mais uma. Numa entrevista recente, você sinalizou que o seu maior anseio é mudar a vida das pessoas, da população. Como você pretende fazer isso?
Porque eu acho que o que eu disse é que assim, o objetivo de um mandato tem que ser para melhorar a vida das pessoas, né? E isso significa, no nosso caso hoje, na conjuntura em que estamos, significa eleger o presidente Lula. E no nosso caso do Distrito Federal, eleger o Leandro Graz para que as políticas estejam alinhadas de forma que você possa promover essa mudança. Então é um mandato, ele precisa ser para promover isso. Só vale a pena e só se justifica ter um mandato no legislativo, seja no executivo, se for para melhorar a vida das pessoas. Como é que você melhora a vida das pessoas? No nosso caso aqui, eu vou defender com muita força mais recursos para o DF, para que a gente tenha mais investimento aqui, para gerar emprego e renda, para melhorar a saúde, melhorar a educação, combater a violência. E aí é um conjunto, né, de ações, mas você precisa ter isso como meta, entende? Tem que ter uma decisão política no seu fazer. E aí isso tem que ser totalmente voltado para servir a população, e aí é para melhorar a vida de todo mundo e não de uma minoria, como hoje é o projeto que nós temos. No seu plano de campanha, como você enxerga a distribuição orçamentária para saúde, segurança e educação? Olha, acho que as áreas estão todas muito carentes, muito precarizadas. Você tem na segurança uma realidade que elas se confundem, tem a precarização do serviço em si, né? Todo mundo com as 3 áreas, todos nós, com salários congelados, falando aí da mão de obra. Mas você tem, no caso da violência, também um incentivo à violência hoje no país, então isso se agrava muito, coloca em risco mais vidas. E, inclusive, infelizmente, parte dessa segurança dos seus próprios servidores, aqueles que precisam promover a segurança para a população, entrando nessa onda da violência e você tendo uma polícia violenta. Claro, gente, faço questão de dizer que bom que é uma minoria, mas lamentavelmente a gente tem isso também, né? E é resultado desse incentivo, dessa onda que o presidente em pessoa promove. E aí a saúde e educação, primeiro que para o DF nós temos o Fundo Constitucional. Então é preciso proteger esse fundo, porque ele vive sob ameaça. Tem gente, alguns parlamentares que acham que não é justo, e aí isso é uma falta de compreensão do que é ser a capital, recepcionar toda essa estrutura que nós recepcionamos aqui no DF. Então isso demanda muito mais despesas, por isso a União tem mesmo que assumir, né? Agora, aí você precisa pensar nessa distribuição, porque é o tripé, né? Então esses serviços são serviços essenciais para uma população. Rosilene, qual palavra te define? É difícil você se autodefinir, né? Mas eu me obrigo a ter um equilíbrio. Então eu me obrigo muito assim a perseguir mesmo a intenção de ser justa. E o que mais te motiva todos os dias a participar dessa campanha? Infelizmente é um motivo triste, né? Mas é o que me motiva, são os mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, assim, é uma obrigação, essa motivação, na verdade, ela se traduz como obrigação de me manter firme nesse propósito, de realmente ocupar aquela cadeira para que a gente possa mudar essa realidade tão triste e que o presidente Lula, sendo presidente, será no primeiro turno, e que ele possa contar comigo ali para essa transformação, para que a gente não tenha nenhum prato sem comida, que a gente não tenha ninguém indo dormir sem ter se alimentado. A gente já está se encaminhando para o final e queremos saber qual é o seu cantinho preferido de Brasília. Nossa, gente, Brasília é tão linda, né? Mas o meu cantinho preferido de Brasília é o meu canto, entende? Agora, eu adoro, se você for pensar no momento de esparecer um pouco, assim, é quando eu posso andar pelo Parque da Cidade. Eu adoro o Parque da Cidade, né? O parque que eu acho que assim, é como se a gente fugisse da cidade e fosse ali para dentro daquele parque, e você meio que se isola assim do restante. Mas eu acho Brasília linda, tem lugares fantásticos, mas eu vou te falar, andando por aí, por esse DF afora, fazendo essa campanha, conhecendo lugares, conhecendo pessoas, é importante, o parque é essa coisa linda, né, que te dá uma sensação, inclusive, de um mundo quase perfeito. Mas é muito importante, é muito gratificante
do aspecto de te levar para a realidade, também você ir visitar uma comunidade como Santa Luzia na Estrutural, que eu estive lá na semana passada, conversando com as mulheres guerreiras e com aquele monte de crianças, aquilo ali te enche de vida, sabe? Então, eu falo do Parque da Cidade, como eu falei, no momento de fuga, assim, mas estar também presente nessa dura realidade é muito importante pra gente. Então, esses cantinhos, eles são diversos. Eu tenho dificuldade em definir um cantinho especial. Então, acho que esse quadradinho aqui, ele é todo muito especial. Então, tem esses lugares lindos, né? O Pontão é lindo, mas é isso, é um pedacinho fora de uma realidade tão grande. Então, falar de beleza é uma coisa, de canto especial é outra, mas de momento, de lugares em que nos fortalece. Esses lugares são a vida real dessas pessoas, e aí eu destacaria essa ida, especialmente nessa tarde que eu fui a Santa Luzia. Para mim foi muito forte ali, estar ali, sabe? Você sai dali convencida de que a política precisa ser lugar de gente séria. Por último, Brasília precisa de? Brasília precisa de futuro. E o Brasil? E o Brasil precisa de futuro, assim, essa esperança que nós estamos, né, sentindo, mas isso é o quê? É criar perspectiva de futuro, é acreditar no amanhã. Mas eu diria que nós estamos precisando de autoestima. O Brasil e Brasília está precisando melhorar a sua autoestima. E para isso, é você acreditar, né? É você ter orgulho. Então acho que nós estamos precisando, definiria isso, assim, acho que tanto o Brasil, aí vai mais para os brasileiros e brasileiras, né? Você sentir orgulho de ser brasileiro novamente. A gente vai ficando por aqui. Eu queria dizer, Rosilene, que você nos representa. A sua campanha enche a gente de orgulho e de esperança para um futuro melhor para o nosso DF. Eu que agradeço o espaço e acho que o grande desafio para qualquer um que se coloca na política do pensar o amanhã é pensando que mundo nós estamos preparando para a nossa juventude, né? Para as nossas crianças que daqui a pouco estarão aí, de que educação é essa, que sociedade nós queremos e que perspectiva de futuro nós estamos criando. Então, acho por isso que não tenho dúvidas de que nós precisamos, em 2 de outubro, darmos uma guinada nessa realidade, e isso vai acontecer nas urnas. Então, fica a tarefa para cada uma e cada um de entrar de verdade nessa campanha, de virar votos, de conversar muito com as pessoas. Não basta o seu voto, é preciso que você também conquiste novos votos, novos apoios. É isso. Até a vitória. Até, gente. Obrigada.